Fala, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso culto Missões, um chamado para vidas. Hoje, quero entrevistar aqui o nosso pastor Roberto, do estado de Minas Gerais. Vamos fazer uma ligação para ele aqui agora, tá bom? Acompanhem. Ligando aqui para ele. A paz, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Eu tô bem, e o senhor? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiro, é uma satisfação em ter a oportunidade de apresentar essa entrevista com o senhor. Muito obrigado aí por ter a disponibilidade de nos falar um pouquinho sobre missões. Então vamos dar a continuidade aqui na oração, vamos iniciar com a oração e logo em seguida eu gostaria que o senhor se apresentasse. Estamos aqui gravando para passar no culto de missões e eu tenho certeza que grandes coisas o senhor fará sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Amém. Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, nesta oportunidade. Temos certeza que grandes coisas o Senhor já está fazendo sobre as nossas vidas. Queremos aprender, Senhor, sobre missões. E eu tenho certeza que o teu servo, Senhor, trará, Senhor, caminhos agradáveis de acordo com a palavra. Que o Senhor nos abençoe no início dessa entrevista, no meio e no fim. E que o teu nome venha a ser glorificado. Amém e graças a Deus. Pastor, a palavra está com o Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. É uma satisfação poder estar aqui neste momento juntamente com vocês, falar sobre um trabalho maravilhoso sobre missões. Mas eu sou o pastor Roberto, aqui de São Francisco, Minas Gerais. Amém. Sou pastor da IAPB há 4 anos, né? Tem 4 anos que eu assumi esse ministério e 23 anos de IAPB, né? Aqui em São Francisco. Bênção, pastor. Eu tenho até acompanhado pelas redes sociais o trabalho que vocês têm feito. É um trabalho extremamente construtivo para o reino, ministerialmente. Então, não faltaria oportunidades cabíveis de chamar o Senhor para falar realmente sobre missões, porque o Senhor, juntamente com a igreja aí que está estabelecida, a IAPB, no estado de Minas Gerais, tem feito um trabalho extremamente poderoso e grandioso. Bom, e aí a minha primeira pergunta, pastor, lembrando que vamos fazer 3 perguntas, tá? O senhor tem aí uns 5 minutos para expressar, deixar que o Espírito Santo de Deus ele possa conduzir. Então vou pela primeira pergunta, tá bom? Ser um missionário requer renúncias em quais áreas das nossas vidas? A palavra está com o senhor. Irmão, ser um missionário requer muitas renúncias. Certo. Primeiramente, né, o conforto, né, a segurança, porque às vezes nós temos que renunciar a tantas coisas, né, para o reino do céu, para esse trabalho maravilhoso, para esse trabalho especial, né, que é levar a palavra de Deus, que é se envolver, né, nos trabalhos do Senhor. Então, primeiramente, a renúncia, devemos renunciar, porque às vezes, por exemplo, eu tenho acompanhado, minha inspiração, ela sempre, o bispo, né, o nosso bispo. Sim. Trabalho sobre viagem, né, às vezes o perigo, viagem missionária. Esses dias, só um exemplo, eu também fiz um trabalho missionário juntamente com o bispo, porque Perfeito. eu gosto. E nós fomos para Pernambuco, e ali nós fomos fazer um trabalho também de evangelização, onde nós fomos fazer culto ao ar livre, né, nas ruas, mas nós deparamos com uma pessoa que quis desfazer de tudo, quebrou os equipamentos, quebrou o som, quebrou tudo. Mas a coragem ali, né, do bispo
Bispo Valério, ali nos encorajou, né? Então, nós também temos que renunciar ao nosso próprio medo, né? Para fazer a obra do Senhor acontecer. Então, às vezes nós abrimos mão de muitas coisas, né? Missionário mesmo em si, abrir mão da própria família, abrir Perfeito. mão do conforto da casa. Renunciar não quer dizer que ele está perdendo, não, ele está ganhando, né? Para fazer para a obra do Senhor. Então requer muitas renúncias, renunciar muitas coisas para que o Evangelho de Deus ele seja anunciado de uma forma especial, né? A valorização da palavra de Deus, né? Então a renúncia, muitas coisas, nós temos que renunciar muitas coisas ou deixar para trás muitas coisas para fazer para o reino de Deus. Perfeito, pastor. Muito bem colocado a sua resposta. Eu acredito que missões é uma tarefa, é sair do conforto para ir para uma zona de uma área aonde você vai se deparar com pessoas, infelizmente, que vão querer atacar, né? Tanto com palavras, às vezes até com agressividade mesmo, ou até mesmo judicialmente, né? Então, para estabelecer uma igreja, o senhor falou a questão de medo. Eu acredito que um bom servo, quando Deus ele chama para ser missionário, a primeira, acho que tem todos os requisitos, tem que ter fé, né? Tem que confiar na palavra, que essas são as bases principais, que é a palavra de Deus, mas eu acredito que ele tem que ter confiança naquilo que Deus entregou. Porque se ele não tiver, o medo ele vai entrar, vai dominar, e você vai fazer o quê? Largar aquilo que Deus quer estabelecer naquela região. Sim, foi o que aconteceu com a gente lá. Mas, né? Perfeito. O bispo com a sua coragem, né? Tava ali eu e alguns evangelistas ali. A gente ficou com medo por não conhecer a pessoa que tinha feito isso. Mas certo. O bispo falou, em nome de Jesus, nós vamos fazer o trabalho. Aí a coragem, né? Veio na gente, então vamos fazer sim, nós estamos aqui pela obra, nós estamos aqui pela missão, e vale o risco, vale a pena, né, nós enfrentar o que for para fazer missões. Perfeito. E a coragem, né, você vê que o senhor citou o nome do bispo, um líder ministerialmente, né, representando a igreja e a PB, ele teve a coragem, não que o senhor não tinha, mas tinha também, mas uniu força em dizer, nós vamos. Então isso é importante também em estar com homens de Deus que levam realmente o evangelho a sério. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Encontro dificuldades para esse chamado? Nossa, bastante. Imaginava. A dificuldade, ela sempre vem. A rejeição, né, às vezes, até por meio daquelas pessoas que não conhecem a palavra ainda, e até por meio daqueles que conhecem, que são pessoas religiosas. São os nossos maiores desafios. A dificuldade, como eu falei, que 4 anos que eu tenho nesse ser pastor aqui em São Francisco, e meu maior prazer é levar o nome de Jesus a toda a nossa cidade. Que o nome de Jesus fosse reconhecida, né? Reconhecido aqui em São Francisco. Eu moro numa cidade de mais ou menos 70 mil habitantes, uma cidade pequena, onde que todo mundo conhece, né? Conhece todo mundo, sabe, né? Sabe da vida, sabe do outro. Certo. Então, às vezes, foi o meio, a dificuldade um pouco que a gente encontramos em fazer missão, em levar a palavra, por o evangelho ser rejeitado, por crente ser desprezado, né, por outras religiões, por pessoas. Mas eu coloquei no meu coração sempre desafio, né? Sempre desafio, não importando a rejeição, de quantas pessoas ia rejeitar, mas eu levaria a palavra do Senhor do mesmo jeito, né? Semeando a palavra aos corações necessitados, e fazer que a nossa cidade
né, ou fora da nossa cidade, a IAPB fosse conhecida, o nome de Jesus fosse conhecido, né? Então tivemos muita dificuldade, rejeição, mas graças a Deus, né? Graças a Deus, através da palavra, através de um trabalho especial que nós montamos aqui em São Francisco, né? Através do apoio da IAPB, através do apoio, né, do nosso bispo, que sempre está, né, à frente nesse trabalho também, sendo as rejeições, rejeitado. A IAPB mesmo, quando ela veio aqui para São Francisco, agora no espaço de 23 anos, ela foi muito rejeitada. Ela foi não pelas pessoas que não conheciam, mas por outros tipos, né, religião crentes, né? Ela foi muito rejeitada por pessoas colocar sobre uso e costume. Então eu falei, nós precisamos de mudar isso. Nós precisamos mudar a mentalidade da cabeça das pessoas e fazer que o evangelho não é nada disso que eles pensam. O evangelho é totalmente diferente. O evangelho é uma libertação, é uma transformação de vida. Então, por isso, a rejeição não por parte, né, de pessoas que não conhecem a palavra, mas por pessoas que conhecem a palavra. Mas, graças a Deus, né, a rejeição fez que nós fosse aceito também, as pessoas valorizar o nosso trabalho, não somente dentro da igreja, mas no município, né, os governantes da nossa cidade, ver a aceitação daquilo que era rejeição, hoje a aceitação da palavra do Senhor e a importância que eles veem que hoje é um trabalho daquilo que foi rejeitado antes, hoje está sendo sempre valorizado pela palavra de Deus. Bom, pastor, novamente, muito bem colocado a questão de estabelecer, ficar. Eu acredito que quando nós vamos estabelecer na questão da igreja em si, é claro que vão se levantar pessoas. Às vezes as pessoas acham que vão se levantar pessoas distantes. Não, são pessoas mais próximas. O senhor citou até religiosidade, com outras crenças. Então acredito que o Ministério IAPB ele foi direcionado pelas mãos do Senhor ao estado de Minas Gerais para fazer a diferença entre essa mistura de religiosidade e cultura, né? Então assim, nós temos uma cultura aqui, somos paulistas, né? A Minas Gerais tem uma outra cultura, o Nordeste tem uma outra cultura também, que nós temos que respeitar, mas sempre o quê? Apresentar a palavra de Deus. Aquilo que fugir da palavra de Deus já não está aliançado com relacionamento com o nosso Senhor. Então, acredito que nessas situações, nessas etapas, Deus foi dando estratégia, Deus foi dando até estratégia para falar com o religioso, com a pessoa que às vezes estava com o coração duro, e eu tenho certeza que isso serviu de experiência, né, espiritual, claro, e ministerial para que vocês pudessem estar crescendo aí no estado de Minas Gerais, juntamente até com as autoridades, reconhecendo a igreja IAPB como uma igreja missionária. Sim. E a maior rejeição ainda também, porque quando eu assumi o ministério, eu era bem novo, né? Ser pastor, e para ser pastor eles achavam que tinha que ser de 50, 60 anos para lá. Eu assumi, pastor, eu tinha 35 anos, né? Então a rejeição, falar, um rapaz novo, assim, né? Então a rejeição pode ser novo, né? Mas eu fiz o que eles pensassem diferente, né? Então, por conta disso também, então, mas a maioria das pessoas, não quando eu falo, não evangélico, mas dentro do evangelho, né, para as pessoas ser novo, então hoje, graças a Deus, né, então hoje, graças a Deus, tudo é diferente, né, então as pessoas hoje estão entendendo o trabalho de missão, o trabalho de evangelização, como nós estamos salvando vidas da depressão, nós estamos tirando pessoas, né, da depressão. Semana passada mesmo, nós fomos atrás de uma pessoa que tinha se cortado, né, para tirar a vida, e graças a Deus fomos à casa dela, né, dessa família,
falamos de Jesus, falamos tanto que Jesus é importante, e no nosso acampamento, né, eles aceitaram Jesus e já pediu o batismo logo ali. Hoje está uma pessoa totalmente mudada, e hoje as pessoas que viram, né, conhecer essa pessoa e ver a vida dela hoje, falam, puxa, como o papel da igreja, né, o papel de missão, de levar a palavra é tão importante. Então, hoje não enfrentamos mais rejeição, mas enfrentamos coisas especiais dentro do Evangelho. Graças a Deus. Só uma palavra que cabe nessa segunda pergunta é valeu a pena. Então, valeu a pena a cada oração, a cada choro, a cada ponto. E agora Jesus e Deus sempre dando a direção perfeita. Pastor, eu vou para a terceira e última pergunta, tá bom? Quais melhores estratégias para esse chamado? Melhores estratégias? Coragem e tempo. Essas são as melhores estratégias. Por que eu falo de coragem e tempo? Porque às vezes nós ocupamos, né, o nosso tempo todo e esquecemos desse trabalho que é tão importante, né? Trabalho que Jesus nos chamou, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por que eu falo de tempo? Porque às vezes nós desprezamos esse trabalho por falta de tempo. A minha estratégia, eu sempre coloquei aqui na igreja, os irmãos, os evangelistas que hoje nós temos na igreja sem cargo, começando de criança, jovens, até os mais velhos, né? As estratégias que eu falo com eles nunca nós podemos ocupar o nosso tempo, mas colocar dentro desse tempo o trabalho do Senhor, né? Ou deixamos até de fazer um trabalho e ocupamos o nosso tempo a esse trabalho que é tão importante. A estratégia, eu sempre coloquei um tema, uma palavra sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Que aí eu fazer para o reino traz em dobro para mim. Nós fazer para o reino e o reino faz por nós. Então, a estratégia, sempre levantar equipes, né? Homens, mulheres, e falar para eles qual é o valor desse trabalho, desse importante trabalho que é levar a palavra de Deus, que é salvar vidas, né? Que é um dia nós apresentar a Deus, né, as nossas obras, os nossos trabalhos. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês trabalham, vocês levam a palavra, mas cadê as almas? Eu falei, Deus me deu o poder de semear o crescimento, né? O crescimento é dele, né? Então a gente tem que ter estratégias, né? Hoje está aí uma ferramenta especial, né? Que é a tecnologia, que é a rede social, como um trabalho, um mídia, um trabalho especial de evangelização que nós podemos usar, né, para trabalhar, a falar da palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, aonde as nossas vozes nós não conseguimos chegar, né, mas a divulgação da palavra de Deus, tenho falado isso sempre com os irmãos, os trabalhos bem feitos, né, e que nós podemos arrumar mais estratégias, né, de levantar pessoas, né? Aqui na igreja nós temos mais ou menos hoje evangelistas sem nome, não é ungido, mas eu falei, eu sou mais um que não é ungido que faz do que aquele que é ungido que não faz o trabalho, do Senhor, né? Então é importante para nós, é importante para a nossa vida, é importante para a vida da igreja, é importante para o reino do céu, né? Esse trabalho, nós ter estratégias, como nós podemos ir, o que nós podemos fazer. Uma das estratégias que eu fiz, os jovens, eu sempre falo, e eu sempre aprendi com meu pai, ele falou, a gente ser crente, pregar dentro de uma igreja é fácil demais. Ele falava assim, eu quero ver você ir lá na ninhada de Satanás e contar quantos homens tem debaixo da sua lábia. Aí é um pouco difícil. E como nós podemos fazer isso com jovens que talvez não tenham esse ministério da palavra nas ruas? Eu falei, mas você tem um louvor, vocês têm um cântico, o que vocês vão fazer? Vamos pegar a nossa voz,
vamos pegar o violão, vamos sair na rua gritando, cantando. Vocês vão cantar, nós vamos vir atrás. E quando a gente fizemos isso, ele saía na rua, pela manhã os povos saíam da casa, né, para ver o que estava acontecendo, né, o que é aquilo que estava acontecendo. O povo é curioso. Aí a gente chegava com a palavra de salvação. A gente chegava com a palavra, a gente chegava com o folheto. Então isso está sendo maravilhoso. Hoje os nossos missionários, nossos evangelistas aqui em São Francisco, eles têm tudo para trás hoje para levar a palavra de Deus. Aí até me pergunta, que dia vai ser que dia, né? Trabalho de evangelização, culto ao ar livre, né? A gente tem feito isso, é importante, levantando estratégias, né? Para a gente levar a palavra de Deus. E essa estratégia está aí, as coisas estão aí para a gente trabalhar, as ferramentas. Vamos usar as ferramentas, né, que nós temos na nossa mão, a inteligência, raciocínio para a gente ganhar almas para o reino de Deus. E tem mais estratégias, né? Tem mais coisas, né, que nós podemos fazer para atrair pessoas para o reino de Deus. Pois bem, pastor, o senhor até comentou, abrindo um parênteses, sobre a questão da tecnologia. E isso nós podemos usar muito ao nosso favor. Exemplo, a entrevista que nós estamos fazendo aqui teste a teste, o senhor está no estado de Minas e eu estou no estado de São Paulo. Para acontecer isso pessoalmente, eu teria que viajar ou vice-versa. Então a tecnologia hoje veio ao nosso favor. É claro que tudo nós vamos usar com ordem e decência. Cristo, ele sempre vai nos trazer a essência da palavra. E a estratégia, eu acredito, que nós, olhando o cotidiano, vamos aplicar. Ou seja, igual o senhor mencionou, pegar um violão, às vezes ir na rua, louvando ao Senhor, ou batendo em porta, hoje no estado de São Paulo é um pouco meio escasso, né? Quando as pessoas vão fazer, sempre vai fazer no mesmo padrão. Às vezes é um farol, às vezes é uma praça, que não é errado. Isso não é errado. Mas nós, como cristão mesmo, que somos a luz e o sal da terra, como diz a palavra do Senhor, nós temos que buscar estratégias para chamar a atenção, né? Então, assim, é como pegar essas almas que estão presas a Satanás, levitas, pregadores, missionários, pessoas que estão presas ali, que têm o talento, mas estão mortas na realidade, e trazer a estratégia do evangelismo para que elas possam reconhecer a Cristo e se ajuntar a nós, um povo que vai morar no céu. Então essas estratégias assim, que a internet, exemplo, eu acompanhei o trabalho por conta própria, tá? Não foi o bispo que pediu ou algo do tipo. Eu comecei a olhar e vi até aquele trabalho que vocês fizeram ali, se eu não me engano, não me falha a memória, pode me corrigir, ali que eu já comentei com o senhor, no Rio São Francisco ali, a qual teve oração, teve palavra, teve almas, sendo, a estratégia é tão boa, que tudo bem, nós não temos rio aqui, porque aqui é uma selva de pedra, mas nós, exemplo, podemos pegar um carro, colocar um alto-falante e sair igual o carro do ovo, sair falando do amor do Senhor Jesus Cristo, sendo que aqui não acontece. É uma estratégia boa. Sim, então eu acredito que isso Deus vai trazendo para nós. Então este papo teste a teste, exemplo, o Senhor assumiu com 30 anos de idade um grande desafio, mas quando Deus escolhe, Ele não escolhe por idade. O Davi era de pequena estatura, Saul tinha patente, mas Deus estabeleceu o reinado ali na vida de Davi, que esperou 40 anos. Então, ou seja, nós às vezes olhamos por aparência, mas Deus olha por determinação, coragem, avanço, que é isso que a igreja IAPB no estado de Minas Gerais tem, assim, como exemplo para nós aqui também, né? Então, isso pra gente é gratificante. Sim, então são esses meios que a gente sempre consegue sobre o trabalho, sobre o Acampa Rio mesmo. É um momento de lazer, mas nós tivemos ali um momento também, pessoas
que é interessado, que gosta do rio, que gosta de estar à beira da margem do rio. Então tinha bastante pessoas. Então aí nós entramos com oração, ao pôr do sol, um clamor, culto, oração pela madrugada, 4 horas da manhã, no frio. Meu Deus! Amanheceu, raiar do sol, né? Então é coisas que ficam marcantes. E nós usamos a rede social para divulgar e as pessoas vêem tudo isso, né? E acho tão interessante, né, o trabalho sério, o trabalho mais... Irmão Denis, evangelista, deixa eu te falar, mas eu quero agradecer aqui também, né, não deixar de agradecer os meus irmãos aqui da igreja, porque é um trabalho que eu não faço sozinho, né? Equipe, não né? faço sozinho. Estou na frente, ele está ali me dando força, tá me chamando, estamos indo. Então, não quero citar aqui nome deles, mas são muitos, né? Toda a igreja aqui, os irmãos, né? Carinho que eles têm pela obra, por fazer a obra de Deus crescer cada dia mais. Também o bispo, né? A bispa Lúcia, enfim, todos os irmãos. E uma coisa que eu esqueci de colocar dentro dessas estratégias todas, né? O que não pode faltar é a oração. Perfeito. A oração é o ponto fundamental, é o que nos dá força. É o gatilho, né? É o gatilho para todas as coisas, né? Mesmo desanimado, mas a oração faz você ir, faz você levantar, né, faz você querer, mesmo cansado, né, foi onde eu coloquei aqui, é o tempo, a oração nos encaixa dentro desse tempo para fazer a obra do Senhor. Então, sem Deus, sem oração, né, sem a vontade também, nada disso seria possível, né, mas graças a Deus, são essas coisas que nos alegram, né, cada dia mais, é fazer a obra do Senhor. Pastor, já estamos chegando aqui ao final. Eu esqueci de mencionar o irmão Rony. Nós estamos à frente do trabalho de missões, né? Então isso nasceu no coração dos dois. Eu compartilhei com o bispo, eu falei, poxa, eu quero fazer uma entrevista ali com o pastor Roberto, a qual vai trazer e já está trazendo uma experiência para o ministério, e isso vai ser rodado no sábado, né? Lembrando que estamos fazendo na sexta, e o culto é amanhã, vamos colocar para os irmãos. Então eu gostaria aqui, já que o senhor está presente, chamar aqui o Gustavo. Vem cá, Gustavo. Ele que está gravando aqui para o senhor conhecer. A igreja vai matar um pouquinho de saudade do pastor Roberto. Vai ser passado no culto, tá? Então, assim, nós queremos agradecer vocês do culto, né, e a APB, por ter disponibilizado o tempo de vocês. Eu tenho certeza que grande esforço fará. Daqui a pouco tem a palavra de Deus. Pastor, eu quero imenso fazer igual o bispo faz, meu coração, né? Eu quero um dia conhecer vocês aí também, pegar essa experiência e um dia também trazer o senhor aqui para contar uma experiência. Eu tenho certeza que para fechar, no Salmo de número 133 diz, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então, ou seja, o ministério é de Deus, regido pelo nosso líder, né, ministerial, junto com o bispo, a família, o pastor Eli, todo aí a parte de obreiros. A igreja, ela vai avançar, vai ganhar muitos estádios aí e grandes coisas o senhor já está fazendo. Então eu queria deixar aí um minutinho, 2 minutinhos para que o senhor também possa fazer aí os agradecimentos e encerrar essa entrevista com a oração feita pelo pastor missionário Roberto. Amém, irmão Denis. Que Deus abençoe a sua vida, né? Fico grato também por ter me escolhido, né? Que honra, que prazer. Então, meus agradecimentos, né? À igreja, à família e à APB. É um ministério que eu amo, né? Tem 23 anos que esse ministério mudou a minha vida, né? Mudou da água para o vinho. Então, sou grato a Deus, sou grato a esse ministério, sou grato aos nossos líderes, né? Bispo, a bispa, grato a todos, né? E é uma honra servir, é uma honra fazer, né, a obra do Senhor Jesus. E só dizer que estou muito feliz, né? Alegre mesmo, né? Por tudo.
família que sempre está ao meu lado, né, nesse trabalho, Perfeito. nesse trabalho maravilhoso. Enfim, né, vamos estar juntos sim, espero vocês aqui para a gente, né, levar essa palavra de Deus, levar a palavra do Senhor Jesus. Então é muito importante. Então que Deus abençoe, né, toda a igreja, Deus abençoe todos os irmãos, abençoe esse ministério que vocês estão iniciando, né, você e o outro irmão Rony, né, pode ter certeza que a renúncia vai ser muito ganho para o reino do céu. Muitas coisas que nós renunciamos, não é que nós deixamos de conquistar, nós renunciamos para ganhar, né? Então, essa é a palavra de Deus que sempre eu falo. Eu sempre vou fazer para o reino e eu acredito que o reino vai trazer tudo em dobro para mim, tá bom? Então, que Deus abençoe e quando precisar, estamos sempre juntos, vai orando por nós, amém, orando por vocês, tá bom? Então, que a graça do Senhor possa sempre nos alcançar e nos abençoar. Amém. Então, vamos orar. Pai, amado Deus, agradeço, Senhor Jesus Cristo, a Ti neste momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar expressando, Senhor, a Tua palavra, falando, Senhor, sobre missões. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a cada irmão, os nossos irmãos, Senhor Jesus Cristo, que está na frente deste trabalho tão importante, tão maravilhoso, Senhor. Nos protege, Senhor, nos enche do Teu Espírito para ser testemunha de Ti, Deus. Eu te peço, Senhor, neste momento, eu te agradeço agora e para sempre. Amém e amém. Amém, pastor. Saudações ao senhor e à sua família. E Deus abençoe, muito obrigado e uma excelente noite. Deus abençoe. Amém.